Salve galera, Vitor Tricolor aqui para mais um vídeo aqui para vocês aqui. O nome da vez agora no São Paulo é o Pesolano, que era ex-Cruzeiro, que agora tá no Real Valladolid, tá? E que é o time do Ronaldo. E o Carpini, né? Que treinou o Juventude, fez uma boa Série B aí, é a mira do São Paulo. Zubeldia, por enquanto, não teve nem entrevista com ele ainda. Vamos ver o vídeo aí, no final a gente faz o react aí. Valeu? Todos inscreve aí pra Banda Esporte, link na descrição. Vamos lá. Não incluído nos Arnaldo é só ainda não chegou a ver ele. O Arnaldo não é um aposto, ele é um vocativo. Você está passando a palavra. Nem entrevistei, nem fui entrevistado. Mas entrevistaram vários ontem, Carpini, Caçapa, Pesolano, que ganhou força. Aí hoje tem mais entrevistas, já estão acontecendo entrevistas até aqui. Em que pé tá esse negócio do novo treinador do São Paulo? Esses dois que aparecem atrás de vocês aí, ou de você, desculpa, foram os dois que passaram para a segunda fase das entrevistas. Da FUVEST. Digamos assim. Bem diferentes os dois casos, né? O Carpini, um técnico brasileiro, o Pesolano, um técnico uruguaio que está trabalhando na Espanha. Vamos lá. Acho que esse processo de seleção ainda é mais difícil que o outro, além do outro que elegeu o Crespo lá, porque além da quantidade de treinadores disponíveis, ela é consideravelmente menor. Existe gente no São Paulo que prefere um técnico brasileiro, existe gente no São Paulo que prefere um técnico estrangeiro. O Carpini, eu posso dizer que surpreendeu na entrevista. Bem, surpreendeu positivamente. Já tinha gente que achava interessante e que passou a achar mais interessante ainda. O Carpini, qual é a situação do Carpini? É técnico do Juventude, ele dele recente no futebol, no ano de 2023, finalista do Paulista pelo Água Santa, jogou o Paulista e jogou a Série B pelo Juventude, conseguiu o acesso. Quase foi para o Santos, era a primeira opção, não fechou com o Santos foi em cima do Carille e agora o Carpini seria uma opção, digamos, para o São Paulo não muito custosa, para ele seria, acho que um grande negócio, né? Dirigiu o primeiro clube de repercussão na vida dele, mas apenas uma possibilidade agora de ter esse prestígio reforçado depois dessa entrevista. O Pesolano já é um negócio muito diferente, né? O Pesolano foi a entrevista última da terça-feira à noite. O Pesolano está trabalhando no Valladolid, que é o time do Ronaldo, na Espanha, na segunda divisão. Está no meio da temporada. O time está disputando o acesso. Foi rebaixado, inclusive, nas mãos dele, que ele já chegou no final da temporada. E tem multa para pagar. Precisa consultar o Ronaldo, etc. e tal. Me parece ser uma tentativa bem complexa. Como é que foi o Pesolano nos outros trabalhos? O Pesolano fez um bom trabalho no México, por isso foi contratado pelo Cruzeiro, ninguém sabia quem era. O Cruzeiro tem feito isso desde que o Ronaldo assumiu. Acabou de contratar um treinador que pouca gente... Oi? Fez 3 vezes. 3 vezes. Pesolano, Pepa e o... Sem que nomes... Surpreendeu nas 3 vezes. No Cruzeiro ele fez uma excelente Série B. O time jogou para Dedéu, ganhou com o pé nas costas. A Série B é difícil, né? Tinha Grêmio, Vasco, Bahia, Sport. Então foi de fato... E no segundo momento foi a grande polêmica. Começo de 2023. Ele continua, dirige o time no Campeonato Mineiro e logo depois, na fase final, disse não vai embora e larga o time. Então ficou aquela situação. Depois a gente foi entender melhor isso, né, Tironi? Falamos no final do ano passado com um amigo da Marília, grande amigo da Marília, que trabalha muito próximo ao Ronaldo e ao Cruzeiro e conheceu toda a história do Pesolano de perto. E disse o seguinte, que não foi exatamente uma trairagem ou sacanagem do Pesolano, que o Ronaldo tinha se comprometido com ele que, acesso garantido, ele sairia e possivelmente para o Valladolid, que é o outro clube do Ronaldo. A gente falou tanto do texto. Você fica me batendo, aí quando eu entro na sua frente, na câmera, você reclama. Exatamente. E aí o Ronaldo pediu para ele dirigir o time ao menos no Mineiro, atrasou um pouco esse processo, e o Mineiro foi o limite do cara. Falou, não, então... E aí ele foi para o Valladolid.
Então, essa é a situação dos dois. Eu acho que nenhum dos dois... Um é muito mais simples de ser contratado que o outro, Carpini, em relação ao Pesolano. Posso dizer, que entre os dois, hoje, existe uma preferência pelo Pesolano. Mas entrevistas estão acontecendo hoje. Tem outros sendo entrevistados. O Zubeldia, que surgiu como um favorito lá atrás, existe muita precipitação nessas coisas. Porque qualquer um que vai ser entrevistado ou tal, esse é o favorito, esse é o favorito. Não tem exatamente um favorito nesse momento. A ponto de, se o cara vai bem numa entrevista, os caras ficam, será que esse tal? O Zubeldia não foi entrevistado, não passou pelo Zoom nos caras ainda, né? Então o São Paulo ainda vai ouvir treinadores sul-americanos, alguns europeus, portugueses, para tentar, nesse segundo turno, definir quem será seu treinador, né? Agora, não me parece fácil, de fato, a missão. Pela questão financeira, pelas divergências internas em relação ao perfil do treinador, então está nesse pé. O Raí, o Pesolano é um nome que não estava aí, né? Pelo menos não estava no radar. Surgiu ontem, né? Hoje. Pintou, foi entrevistado, gostaram. A contratação, além de essas complexidades todas, tem uma outra. Do São Paulo ter alguma segurança de que não vai acontecer com o novo técnico, o que aconteceu com vários. Com o Dorival, que foi para a seleção, com o Osório, que foi para a seleção, com o Bausa, que foi para a seleção, com vários caras que o São Paulo contratou e demorou e não sei o que e tal, e que se mandaram ali na primeira possibilidade. Tem isso também. Por exemplo, o Pesolano teve essa história. O cara foi lá, chegou um dia, foi para falar do Li. Era um acordo e tal, mas foi. Eu acho que essa possibilidade de sair para uma seleção, por exemplo, nenhum desses nomes existe. E talvez a escolha por um desses dois, né, Pesolano e Carpini, que tem uma experiência no futebol brasileiro, aponte um pouco para aquilo que o Arnaldo falou ontem, de um receio muito grande com o que aconteceu com o Crespo lá atrás, né, que era um cara que não conhecia o futebol brasileiro, calendário, viagem, blá, blá, no segundo semestre, por outros aspectos também, como a entrega para vencer o possante Campeonato Paulista, fizeram com que o São Paulo tivesse muitas dificuldades naquela segunda parte da temporada e brigasse para não cair e tal, e aí o Crespo foi demitido. Então acho que talvez a escolha por um desses personagens que já conhece um pouco, né? O Carpini treinou na Série B, que é bem mais difícil que a Série A no sentido da logística, viagens e tal. O cara tava lá no Juventude, ia jogar contra o Vitória, contra o CRB, contra o... Enfim, viajou o Brasil inteiro, Criciúma, viajou o Brasil inteiro para jogar a Série B e fez um bom campeonato. O Pesolano teve a experiência também, né, na mesma linha, com o Cruzeiro numa Série B muito desafiadora. E aí eu acho que tem uma outra coisa também. Nenhum desses dois nomes enche muito os olhos do torcedor, né? O cara olha para Carpini e Pesolano e fala, pô, ano de Libertadores e tal. Trazer exatamente como eu tô. É o Carpini, mas tem um bom trabalho, né? Dois, vai. Se contar o Água Santa, mas é um espaço muito curto de tempo, né? Um campeonato de poucos jogos. O campeonato estadual, embora ele tenha ido muito bem de fato. E o Pesolano, que está hoje na segunda divisão da Espanha, com um time que também tem tido muitas dificuldades. Ele chegou no fim da temporada passada, caiu com o Valladolid e aí subiu, né? Tá brigando para subir agora, na verdade. Então, a gente tem essas coisas, né? Que fazem parte do cenário dessa escolha. Uma outra questão, né, Marília? Tem uma questão gravíssima, que ninguém está atentando. O Ronaldo não sabia dessa entrevista ontem, mas troquei uma mensagem agora com pessoas conhecidas. Isso cria um... Como assim? Que entrevista é essa que você fez ontem que está repercutindo tanto? Então já tem uma questão. Ele está empregado, ele pode fazer a entrevista que ele quiser, mas o chefe pode não gostar, certo? Isso já aconteceu. E o Pesolano, entre todas as questões que ele tinha combinado com o Ronaldo, talvez a gente tenha acompanhado um pouco menos aqui, porque o Cruzeiro estava na segunda divisão e no campeonato estadual a gente fica com atenções divididas, ele foi embora reclamando que ele não podia pegar o filho dele na escola. A entrevista dele indo embora é sobre a pressão, muito parecida com as do Abel, sobre o calendário insano, desumano, que não dava, que ele queria pegar o filho na escola.
Não parece que seja um ano que o São Paulo vai dar folgas para ele. Né? Folgas de calendário mesmo, né? Folgas... Mas ele falou no sentido de não ter tempo, não porque era pressionado e tal. E que também ele tinha um sonho de trabalhar na Europa. Por que ele vai voltar para cá Mas agora? a última entrevista do Pesolano, se vocês procurem no YouTube. Não, sim. É um desabafo, dizendo de quase uma estafa mental do que ele tinha passado no Cruzeiro. E o ano da Série B foi um ano tranquilo, quer dizer... desafiador, porém o Cruzeiro subiu de forma tranquila. E o campeonato estadual, que ele perde a final pro Caiu na semi pro América. Pro América, exato, ele perde pro América. É um primeiro campeonato estadual do Cruzeiro na primeira divisão e se mira muito no que vai acontecer na volta do Cruzeiro à Série A, tal. O plano do Cruzeiro, aquele outro começo da SAF e tal, era outro. Então, acho que essa é uma coisa que o São Paulo precisa saber. Se ele descansou a cabeça, se ele está pronto para um desafio de jogo quarta, domingo, terça, quinta, domingo, sábado. O São Paulo este ano é um ano melhor de calendário, mas o São Paulo tem um ano com mais jogos do que o próprio São Paulo teve nas últimas temporadas e com pretensão de chegar à frente desses campeonatos. Então, acho que essa é uma questão que o São Paulo tem que observar na dinâmica de grupo. Concordo. Acho que tem uma outra coisa aí também, quando a gente olha esses nomes muito diferentes, qual é a direção que o São Paulo quer? O que de fato... Primeiro, assim, eu tenho muita curiosidade de saber quem é a pessoa que vai escolher de fato esse nome. É o Muricy? É o Rui Costa? É bom você falar. É assim. E além disso, e aí você pode falar, Arnaldo, sobre o que esta pessoa que vai escolher quer de fato. Porque o Carpini é um tipo, o Zubeldia é outro. O Pedro Martins é um pouco mais parecido com o Dorival. O Pesolano é muito diferente, joga com 3 zagueiros, gosta de um time que pressiona lá em cima o tempo inteiro. Então eu tenho muita curiosidade também de saber se esses caras que estão fazendo essas entrevistas sabem exatamente o perfil desses técnicos e o que eles colocam em campo. Não, isso não existe no futebol. Brasileiro, pelo menos, não existe. Isso não existe. Ninguém que contrata treinador tem, de fato, a noção. A entrevista é mais para saber se o cara... Gosta do Rames Rodrigues. Também, né? Ou se o cara se comunica bem, se o cara tem né? A ideia do cara sobre futebol, sobre jogo, ela não está nunca considerada. Nunca esteve em nenhum clube. Isso é lamentável e é assim que funciona. Sim. Por isso são nomes tão distintos, perfis tão distintos e tudo mais, né? Agora, como é que é escolhido o treinador do São Paulo, especificamente? Porque o São Paulo tem os mesmos caras no comando do futebol desde que o Casares assumiu. Não é o Casares que escolhe. Claro. Não é ele que escolhe. O triunvirato que escolhe é o Belmonte, que é o diretor estatutário, o Rui Costa, que é o executivo de futebol, e o Muricy Ramalho. Que não digo a palavra final, mas tem peso maior. Voto com outro peso. Eu voto com outro peso. Voto do cara que foi treinador. Exatamente. Né? Então, e assim, né? Em 3, eu até acho, do jeito que é amador, melhor que ser um cara só definindo. Mas é mais difícil também de escolher. Opa, esse aqui, esse aqui, esse aqui. E é assim que é feita a situação. Então tá aí, né, galera? Eu esperava que o São Paulo fosse contratar o Zubeldia, a gente não sabe ainda, mas pra mim é o melhor dos 3 aí. O Pesolano, cara, eu não sei se vai dar muito bem aqui no Brasil, jogar Libertadores, ele nunca jogou Libertadores. O Carpini, eu acho que é um desafio muito grande ainda pra ele, né? Não assumir um time grande ainda. Pode ser que dê certo, a gente torce pra que dê. Mas eu iria no Zubeldia. Não sei a opinião de vocês, mas o Zubeldia já jogou Sul-Americano, é campeão Sul-Americano, já jogou Libertadores, né? Já treinou Libertadores, já tem uma boa rodagem e tal. Então eu preferi o Zubeldia, mas vamos esperar aí para ver quem o São Paulo vai contratar mesmo. Acho que até amanhã sai o novo treinador e quem é, né? Pra gente analisar aí. Não sei a opinião de vocês aí. Qual é a opinião de vocês sobre o Carpini, sobre o Pesolano? Eu acho que pra mim o melhor seria o Zubeldia. Então é isso, se inscreve no canal, galera, que é muito importante, deixa o like e comenta aí. Vamos debater um pouco aí sobre o novo treinador do São Paulo, quem será, né, e quem vocês escolheriam. Valeu, todos inscreve-se pra Band Esporte, link na descrição, tamo junto, vamos São Paulo.